A doença como linguagem da alma. Os ombros. A postura dos ombros deixa entrever algo da postura em relação à vida. As clavículas e as omoplatas mantêm a área superior do corpo unida. Na parte anterior do corpo, os ombros, passando pelas clavículas, chegam até o externo, enquanto atrás, suas omoplatas cobrem a parte superior das costas. Os ombros ligam a expressividade dos braços e das mãos ao peito, local do meio e da integração. Juntamente com a coluna vertebral, eles são a área do corpo onde se pode ler qual carga uma pessoa carrega e como a leva. Mas posturas internas crônicas podem manifestar-se nos ombros sob a forma de músculos endurecidos e tensos, ou até mesmo como más formações do esqueleto ósseo. Os mais nítidos são os ombros erguidos, entre os quais parece querer esconder-se uma cabeça medrosa. Como em um caracol ou uma tartaruga, ela se mete para dentro ao confrontar os perigos do mundo lá fora. Quando algo nos assusta, nós automaticamente encolhemos a cabeça. Então, quando o susto passa, os ombros retornam à postura não assustada e a cabeça se atreve novamente para diante. Consequentemente, ombros cronicamente erguidos mostram que seu proprietário permanece constantemente nesse estado abaixado e chocado e não consegue mais livrar-se do medo. Talvez, também, ele já tenha levado tanto na cabeça que inconscientemente prefere abaixar-se e passar de maneira furtiva pela vida com a cabeça metida entre os ombros. O medo crônico congelado na área dos ombros mostra-se também na estreiteza da postura. Não é raro que a esses ombros faltem a largura e a energia para suportar o fardo da vida e a responsabilidade correspondente. O ombro esquerdo, erguido unilateralmente, serve tanto para proteger o coração como para bloqueá-lo. O polo oposto anatômico é constituído por pessoas com os ombros caídos, que expressam resignação. Eles lembram pássaros com as asas caídas e, de fato, as omoplatas têm certa semelhança com asas recolhidas. Ombros caídos necessariamente suportam mais carga, responsabilidade, do que são capazes. Seus possuidores estão sobrecarregados. Os ombros tentam deixar escorregar aquilo que é demasiado para eles e tentam subtrair-se. Há algo nisso que desperta compaixão, sobretudo quando os ombros são além do mais estreitos. Os afetados dão a impressão de que tomam para si todo o peso do mundo. Dá vontade de abraçá-los sob os braços igualmente caídos e aliviá-los um pouco. Ombros acentuadamente estreitos evidenciam uma capacidade reduzida de assumir a carga da responsabilidade pela própria vida. Seus possuidores se recolhem para poder ater-se com a vida. Eles dão a impressão de que teriam de fazer um esforço imenso para suportar os encargos que têm pela frente. Como base para o âmbito em questão, tais ombros são um pressuposto bastante fraco. O controle da vida somente pode ser assumido com grandes fadigas. É natural que os possuidores de ombros que servem mais para ornamento que para outra coisa tenham uma grande necessidade de apoio, preferindo ombros especialmente largos onde possam apoiar a cabeça e, juntamente com ela, a responsabilidade. Entre os ombros erguidos e os ombros caídos, localizam-se os ombros em ângulo reto, que denotam um estado normal. Entretanto, mesmo neste caso, há sinais de exagero que não deixam de ser significativos. Os ombros tipicamente masculinos, com os músculos estirados, sinalizam para todo mundo que aqui está alguém disposto a assumir responsabilidade por si mesmo e mais. Acentuando especialmente essa expressão, talvez através de massa muscular obtida à custa de treinamento ou dos enchimentos correspondentes, alguém mostra o quanto pensa no efeito que exerce sobre os outros. Neste ponto, ele levanta também a suspeita de simular coisas que gostaria de ter. Os soldados, que não somente usam galões em suas jaquetas, mas também tiras em todas as camisas, se traem como coletividade em relação a isso.
A voz popular fala de ombros inchados. Indica-se para o exterior quanto poder e quanta responsabilidade se está disposto a assumir, sendo que, na verdade, a maioria teve a espinha quebrada para exercer, sob ordens, a falta de responsabilidade. Ombros superdimensionados indicam egos similares, enquanto ombros estreitos indicam o contrário. Quando, além disso, eles são caídos, isso indica que, neste caso, alguém desistiu de se afirmar e de mostrá-lo ao mundo. Os ombros, portanto, dizem algo sobre o tipo de conflito que se tem com o mundo, sendo que os ombros em ângulo reto estão realmente na altura certa. Quando caídos, mostram o desânimo de seu proprietário, erguidos, que querem eludir a responsabilidade para cima, pois ombros erguidos também se tornam estreitos, dando proteção adicional à cabeça em sua tentativa de eclipsar-se. Além disso, a altura relativa dos ombros mostra, com o lado mais baixo, qual metade da polaridade é acentuada na vida. Assim, nos homens é geralmente o ombro direito que está mais baixo, indicando com isso que estão mais estendidos nesse âmbito e tendendo a ir de encontro ao mundo de maneira masculinamente controlada e agressiva. O ombro esquerdo mais baixo, que ocorre em mulheres na maioria das vezes, indica que se encara seu ambiente de maneira femininamente passiva. Com o ombro mais baixo, mostra-se ao mundo o lado do qual se está mais seguro. A função própria dos ombros é dar liberdade de ação aos braços, mas de maneira similar a como eles, com o tempo, podem mover-se para cima e proporcionar um esconderijo para a cabeça, eles podem mover-se também para frente para abrigar entre si o peito e o coração. Esta é uma típica postura de autoproteção, com a qual os afetados mostram como se sentem vulneráveis e carentes de proteção. Muitas vezes, nas mulheres, há por trás disso a sensação de ter de proteger ou ainda ocultar seu peito do mundo. Essas más posturas remetem-se frequentemente à puberdade. Quando a menina, na verdade, deveria ter sido um menino, os seios que começam a crescer não são saudados com alegria, e sim escondidos com vergonha. Seios grandes, em uma situação de insegurança de si mesmo, podem levar a que se prefira ocultar uma feminilidade tão demonstrativa. Sentimentos de inferioridade e inseguranças em relação ao próprio papel feminino, que não são confrontados conscientemente, encarnam-se e, nas regiões correspondentes, tornam-se visíveis e palpáveis como couraças. Quando a postura protetora tem por objetivo o coração e seus sentimentos, é especialmente o ombro esquerdo que estará especialmente curvado para a frente. Com essa postura, os afetados se fazem estreitos, é como se eles se escondessem em si mesmos. Dessa maneira, seu interior torna-se estreito e seus pulmões já não podem expandir-se da maneira correspondente. A respiração curta que daí resulta explicita a pobre disposição para a comunicação. A imagem de isolar-se e de fechar-se para fora combina com a tendência de conservar as emoções para si mesmo e de praticamente não se defender de golpes eventuais. Em vez disso, as vítimas dessa postura tendem a retirar-se ainda mais para seu espaço protegido, que consiste de ombros adiantados e braços e costas curvadas. Mas, juntamente com a proteção desejada, todo bunker eficaz traz também consigo estreiteza, rigidez e opressão, que podem levar até à falta de ar. Problemas dos ombros. O braço luxado. Nesta lesão da articulação do ombro, espetacular e frequente, a cabeça do osso do braço salta de seu encaixe ao mesmo tempo que os afetados perdem a pose. Em última instância, eles já estavam fora de si antes, já que a lesão decorre de movimentos exagerados dos braços. Neste caso, tentou-se algo com as mãos e os pés de maneira forçada, desconhecendo e superestimando as próprias possibilidades. O braço mostra a exigência exagerada ao não mais participar do jogo, abandonando sua posição tradicional
indicando dolorosamente que não somente ele, mas seu proprietário inteiro tomou o caminho errado. É necessário um imenso desgaste, heróico, consciente e repetido das próprias possibilidades de articulação para que as coisas sejam levadas de volta ao caminho correto. O terapeuta apoia o pé na axila da vítima e o coloca de volta no lugar com um puxão. Na maioria das vezes, após ele ter dado um puxão anímico em si mesmo para atrever-se a uma tal intervenção ao mesmo tempo heróica e brutal. Esse procedimento, excepcionalmente reconhecido de forma unânime por todas as correntes da medicina, mostra justamente tendências homeopáticas. Aquele ato excessivo em que o incidente ocorreu é nova e conscientemente consumado e exagerado. Fisicamente, pelo menos, o braço que se perdeu é novamente levado ao caminho correto. Seu proprietário encontrar esse caminho depende substancialmente do quão consciente ele torna o acontecimento. Em caso contrário, chega-se à chamada fraqueza da cápsula do ombro, ou seja, ele continua deslocando braços em situações determinadas e, finalmente, em qualquer ocasião. Assim como transforma seu corpo em vítima crônica de tentativas de movimento exagerado, ele mesmo torna-se vítima de tentativas heróicas de tratamento. Quase todos os médicos precisam fazer um grande esforço antes de forçar sua vítima dessa maneira. Naturalmente, teria mais sentido se os afetados deslocassem suas tentativas de movimentos extremados para o âmbito anímico-espiritual. No que a isso se refere, a alma suporta mais e, além disso, abre possibilidades para que o objetivo propriamente dito da ousada mobilidade possa ser alcançado. O braço sai do lugar, em geral, devido a movimentos de arremesso semelhantes ao de uma catapulta. Neste caso, salta aos olhos que o grande arremesso tem mais chances de ser bem-sucedido em sentido figurado. A terapia usual da situação crônica tem por objetivo fortalecer a cápsula do ombro através do treinamento de movimentos e exercícios moderados de força, que, dentro dos limites de fronteiras seguras, fortaleçam os músculos e ligamentos circundantes. Dessa maneira, evita-se continuar desgastando a cápsula da articulação, tal como acontece a cada deslocamento, e a respectiva reinstalação que se segue. Esse conceito pode ser transposto para o plano dos problemas anímicos. Os afetados deveriam praticar movimentar-se estritamente dentro das circunstâncias externas determinadas pelas fronteiras pré-estabelecidas. O pressuposto para isso é aprender a conhecer as fronteiras. Portanto, não se exige cuidado, mas coragem. Quem conhece seus limites pode ousar até mesmo crescer para além de si mesmo. Essa seria, entretanto, a tarefa redimida, tal como a reproduz o braço que ultrapassou seus limites. É preciso ousar mais e alcançar objetivos distantes, ainda que seja à custa de grandes esforços e até mesmo dores. Perguntas: onde vou longe demais? Em que medida ultrapasso minhas possibilidades e competências? Exijo demais de mim mesmo? Tento alcançar o inalcançável e me machuco de maneira absurda? Onde, em sentido figurado, recuo diante de fronteiras e me faço mais estreito do que corresponde a mim e a meu objetivo de vida? O que quero alcançar? Para onde quero ir? Qual o objetivo do meu projeto de vida? Qual a grande jogada pela qual me esforço, secretamente? A síndrome ombro-braço. Trata-se de uma sintomática de dor na área do ombro e do braço que frequentemente está ligada a uma síndrome das vértebras cervicais. A medicina acadêmica enumera mais de 20 causas diferentes, de hérnia de disco a tumores. Trata-se, na maioria dos casos, de uma sintomática de sobrecarga com irritação do plexo cérvico-braquial, a rede nervosa responsável pelo braço. Com isso, os movimentos dos braços tornam-se dolorosos e, finalmente, o braço mal pode ser levantado, de qualquer forma não acima da horizontal.
Muitas vezes tem-se a sensação de que ele é excessivamente pesado, o que mostra como é difícil sair da posição de repouso representada pela posição pendurada. Quando o paciente não consegue mais erguer o braço, a interpretação torna-se quase dispensável. Ele não está mais em condições de assumir o controle de sua vida, agarrá-la e mostrar quem manda no corpo. Para a interpretação, é decisivo saber se é o braço direito, masculino, que está bloqueado, o braço com o qual se leva a espada do poder, ou o esquerdo, feminino, com o qual se pede algo, dando a mão à forma de uma concha. O sintoma deixa claro que deve retroceder na vida, já que impede os afetados de atingir o objetivo. É evidente que se tentou por tempo mais que suficiente alcançar tudo com esse lado. Ele obtém um descanso forçado e o outro sua chance. Os pacientes podem estar impedidos em sua tentativa de tornar o mundo dócil quando o braço que golpeia, o direito, é desligado. Eles não podem mais pôr e dispor como gostam. Com o esquerdo, retira-se a possibilidade de agarrar e segurar, e simbolicamente, a de pedir e mendigar. A lição a ser aprendida consiste em dar um descanso no que se refere ao aspecto impedido. Caso o polo masculino esteja bloqueado, isso leva automaticamente a um relacionamento mais intenso com o âmbito feminino. Resta apenas o esquerdo, e dessa forma os afetados são forçados a usá-lo mais, empregando aquela postura mais solta e descontraída do polo feminino, ao qual falta a tenacidade do lado contrário. Caso o lado feminino esteja bloqueado, é preciso ocupar-se mais do polo masculino. É preciso tomar as rédeas na própria mão, usando o braço direito. Olhar para a direita, diz a lição, e ela exige que se controle a nave da vida com o próprio punho e que a própria pessoa determine o futuro. Perguntas: qual o lado que não controlo mais? Até que ponto me excedi na temática do lado bloqueado? E através do quê? Para que ergui o braço bloqueado? Para jurar? Para golpear? Para acenar? Para pedir a palavra? O que estava errado? Com qual parte do meu ser, negligenciada até agora, sou forçado a me ocupar? Tensão nos ombros. Tensões que podem chegar ao total endurecimento do músculo nos ombros e na região superior das costas têm estreita relação com problemas de sobrecarga na região das vértebras lombares inferiores, pois tudo o que colocamos ou que nos colocam sobre os ombros termina finalmente por pressionar a pelvis. Assim como acontece com as dores nas costas, não são as cargas que ombreamos conscientemente e com gosto que nos causam moléstias, e sim aquelas obrigações que arrastamos conosco de maneira inconsciente e não admitida. Quando estamos à altura de uma responsabilidade, nós aguentamos. Aquilo que carregamos conscientemente, seja concreto ou simbólico, é suportável, ainda que seja objetivamente pesado. Mas aquilo pelo qual não nos responsabilizamos e não admitimos, torna-se rapidamente insuportável. Quem, consciente e voluntariamente, suportou o peso e a dura responsabilidade de sua vida, exibe ombros fortes com os correspondentes músculos treinados. Quem, ao contrário, suporta menos, mas contra a vontade ou de forma inconsciente, sente a carga mais pesada e seus músculos se tornam rígidos e seus ombros, devido ao desgaste, doem. A lição diz que é preciso ter clara para si a sobrecarga, para confrontar aquilo que se tomou sobre si de maneira consciente e inconsciente, e o que disso oprime e tensiona. Pode-se então optar conscientemente entre continuar suportando-o voluntariamente ou se é preciso descarregá-lo, porque se tornou insuportável e torna a vida arrastada. Somente se pode livrar daquilo que realmente se conhece. Perguntas: o que pesa sobre mim e me sobrecarrega? O que me oprime?
O que eu assumi sem queixar-me, mas com secreta má vontade? O que eu assumi sob protesto? Que deveres, que responsabilidades pesam sobre mim? O que quero carregar? O que preciso suportar? O que gostaria de não ter mais que aguentar?